Irmãos, este é o ano da restauração, não é isso? Estamos trabalhando esse tema na escola bíblica, estamos buscando essa restauração completa em nossas vidas. E como é um ano de restauração, nós também buscamos a restauração financeira de nossas vidas. Porque o processo de restauração, ele é feito por áreas. Nós estamos usando o livro de Neemias na escola bíblica e estamos entendendo que a restauração é feita por áreas, por portas que devem ser restauradas, portas que devem ser fechadas, portas que devem ser usadas para o propósito pelo qual foi determinada aquela porta. Então hoje nós vamos falar da parte de restauração financeira. Eu quero falar um pouco com os irmãos, conforme havia dito na semana passada. Nós vamos falar sobre dízimos, primícias, vamos falar sobre ofertas. Eu classifico, eu tenho algo escrito em relação a isso, chama Tríade da Prosperidade: dízimos, ofertas e primícias. Elas são altamente harmônicas, existe uma harmonia, é isso que eu vou mostrar na nossa ministração. E como o Senhor consegue falar nessa harmonia. E pelo que eu percebo, o entendimento principalmente sobre dízimos, ele está muito longe da realidade daquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu já vi fatos e pessoas dizendo até que o dízimo foi feito para ela própria gastar. Já ouvi dizer isso aí, eu achei assim algo aí na minha mente, como estamos longe da realidade. Hoje, como nós temos um tempo programado, eu vou falar um pouco mais sobre os dízimos, mas não vou deixar de falar também da oferta, para pelo menos identificá-la, e falar sobre as primícias. Mas será muito rápido, vou falar mais sobre o dízimo, porque não digo que seja o carro-chefe, mas é algo que, se você entende, você vai conseguir redistribuir isso aí para ofertas e também para a parte de primícias. Abra sua Bíblia aí, antes de falarmos eu tenho que dar um esclarecimento. Abra sua Bíblia aí em Efésios 1:3. E depois você abre também em Malaquias 3, de 10 a 11. Nós vamos ler primeiro esse Efésios 1:3, porque ele é a base. Já começa por aí, poucos falam de dízimo começando por Efésios 1:3, né? Então vamos lá. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Abra agora também em Malaquias 3, 10 e 11. Malaquias 3, 10 e 11. Diz assim: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós dependemos dela em todas as áreas de nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus para que esta manhã o Senhor possa falar com cada um de nós
Oro para que o Senhor também possa falar com as pessoas que estão nos vendo, Senhor Deus, pelas redes sociais, nos lares, onde quer que estejam, Pai, em viagem, Senhor Deus, onde quer que estejam, que o Senhor esteja mostrando para cada uma delas que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa, aquele que restaura, aquele que traz à tona toda a realidade, Senhor Deus. Então nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos abençoe neste momento. Irmãos, quando nós vemos Efésios 1:3, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões dizem assim, que nos tem abençoado. Outras dizem assim, que nos abençoou. Mas todas elas dizem a mesma essência. Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, aqui vem o primeiro entendimento que todas as bênçãos que nós recebemos, antes dela acontecer aqui na terra, elas acontecem nas regiões celestiais. Então, o carro que você tem, primeiro ele aconteceu na região celestial, depois ele veio para suas mãos. A casa que você tem, primeiro você recebeu ela nas regiões celestiais, depois ela veio para suas mãos. O salário que você recebeu esse mês, ou vai receber na segunda-feira, no 5º dia útil, que deveria receber até nesse sábado, primeiro ele aconteceu nas regiões celestiais. Então todas as bênçãos, por isso o Efésios, ele é claro em dizer que nos tem abençoado, ou nos abençoou. Tudo primeiro acontece nas regiões celestiais. Lá é a central de operações de Deus. Aí Malaquias diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as comportas ou as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Ele diz: ponha a minha prova. Então Deus está dizendo para você: ponha a minha prova. O que é o dízimo? Irmãos, quando nós adquirimos, por exemplo, o carro que eu disse, o que você faz? Eu, por exemplo, não faço, eu não deixo de fazer isso. Eu não dirijo um carro sem fazer o seguro desse carro. Então eu já saio da loja com o carro assegurado. Se eu compro, eu faço o seguro imediatamente. Seguro de vida, eu tenho vários. Por quê? Na minha falta, se eu faltar, a minha família terá continuidade. Então, seguro é a essência nossa aqui na terra. Nós preocupamos. Mas é importante nós aprendermos uma coisa. Vou transliterar para você algo sobre o dízimo que provavelmente você nunca ouviu falar. Nunca. E foi o que o Senhor me mostrou. As nossas bênçãos, elas não são nos lugares celestiais? Agora eu te pergunto uma coisa: como você vai ter uma bênção dada no lugar celestial, assegurada aqui na terra? Esse é o ponto-chave do dízimo. O dízimo, sabe o que é? É a apólice de seguro nas regiões celestiais. Por isso o dízimo existe. Tudo que você fizer e receber das regiões celestiais, o dízimo é a garantia de que está assegurado. Porque se você recebeu nas regiões celestiais, como você vai fazer seguro aqui na terra? Entenda, não estou fazendo apologia sobre você não fazer seguro aqui na terra. Eu faço. Eu não disse para você que eu tenho seguro de tudo?
Mas este seguro que você está fazendo é na terra. É para que você receba a segurança do seu bem. E mesmo assim, dependendo do estado, ou se você quebrar os princípios da apólice, automaticamente você perde o seguro. Mas aqui Deus está dizendo, nos abençoou nas regiões celestiais. Sabe o que eu quero te dizer? Deus, Ele é dono de uma seguradora gospel. Você está assegurado no céu. Tudo que você adquiriu aqui na terra, uma vez que você esteja trazendo dízimo, você está com a sua apólice assegurada. Isso que o dízimo translitera. Por isso que o Senhor precisava de uma ferramenta que garantisse as bênçãos espirituais. Por isso que na Bíblia, essa garantia, ela é plena em todas as áreas. Quando você faz um seguro, Pastor Moisés, dono de uma seguradora, quando ele faz o seguro, seguradora de carro, se eu asseguro o meu veículo, quais são as garantias que ele me dá? Quais são as garantias que ele me dá? Se eu perder o meu carro, ele vai me restituir, não é isso? Não é isso que ele faz? Então, por isso que a Bíblia diz, não lá, quando fala de Melquisedeque, não tem como o menor dar dízimo para o maior, ou o inverso, não tem como o maior dar dízimo para o menor. Por quê? Porque o maior assegura. Então, para ter, é igual o jogo de bicho, a banca não tem que bancar, senão as pessoas não fazem, não é isso? Deus, não que ele tenha uma banca de jogo de bicho, ele tem uma seguradora. Deus é dono de uma seguradora. Por isso que ele fala em Malaquias, se eu não vos abrir as janelas do céu, sabe essa casa do tesouro que ele diz? Não é aqui no gasofilácio, é lá no céu. O gasofilácio é o banco que você paga o carnê. Então você deposita aqui para Deus julgar a sua oferta, o seu dízimo. O Senhor vê quando você está trazendo. Irmãos, isso é tão nítido para mim depois que eu entendi. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ao que a passagem diz, lá no Velho Testamento, e às vezes eu não entendi essa passagem, porque é que estabelece o dízimo. Aí diz assim, talvez algum de vocês vão lembrar dela. Diz assim, se a pessoa não trouxe o dízimo do mês, no mês que vem, ela dá o dobro. Isso, sabe o que é? Uma das cláusulas da apólice. Um mês você pode até atrasar, ou não deve atrasar, mas se você atrasar, você restitui no mês conseguinte. Aí você está perguntando assim para mim, puxa, mas faz tempo que eu não dou dízimos, que eu não trago oferta, que eu não trago o dízimo. Aí que vem o ponto-chave. Quando você reativa a iniciativa, a apólice entra no processo automático. Alguns têm uma preocupação e ficam assim, mas eu fiquei o ano inteiro sem entregar o dízimo, agora eu vou ter que entregar. Alguns com peso de consciência entregam os dízimos passados, mas Deus não disse isso. Ele disse para você manter a sua apólice em dia. Por que Deus faz isso, irmãos? Nós temos um ponto de vista diferente. Nós estamos preocupados com
a nossa sobrevivência. Estamos preocupados em ganharmos ou vivermos essa geração. Mas Deus trabalha terceira e quarta geração. Então o dízimo que você traz, ele protege as gerações futuras. Sabe por que a minha geração ficou pobre? Porque deixamos de praticar isso. Muitas gerações ficaram pobres por isto, foram perdendo. Então Deus não está olhando só o que você está preocupando. Trazer o dízimo aqui é muito mais. O Mateus 6, de 19 a 21, diz assim: olha para vocês verem: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões nem arrombam e nem furtam. Você já parou para pensar nessa passagem? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Você já parou para pensar nessa passagem? Irmãos, para que você vai juntar dinheiro nos céus? Você está no céu. Mas por que Jesus Cristo diz isso aqui? Você está no céu, você não vai precisar mais de dinheiro, mas Ele traz essa recomendação. Ele diz de modo real: acumulem tesouros nos céus, porque se você acumular aqui na terra, a traça corrói e o ladrão rouba. Essa é outro ponto da apólice de seguro de Deus. Acumular tesouros nos céus é você dizimar sobre todos os bens materiais que você tem. Quando você dizima, o tesouro está garantido onde? Nas regiões celestiais. Aí, cadê o ladrão para ir lá? Cadê a traça para ir lá? Está garantido, está na seguradora gospel. O dono dela é Deus. Então só está acumulando tesouros nos céus aquele que dizimou sobre determinada coisa. Por que Deus precisa desses 10%? Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisava e precisa de administrar as bênçãos. Os 10% de Deus foi para administrar as bênçãos. Por quê? Porque Ele tem que pagar o seguro. Ele não fala que derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las? Agora, quando você se bateu o seu carro, Deus tal permite, seu carro bateu, perda total. Quando as pessoas estiverem preocupadas, você fala assim: meu Deus, e agora, como eu faço? O que eu vou fazer? Aí você expressa dessa maneira. Eles vão pensar que você está preocupado com outro carro, mas você vai estar preocupado é onde você vai guardar tanto carro que Deus vai te dar. Bênção sem medida. Quando você perder, se tiver garantido no céu, escreva: está na seguradora gospel, que o administrador é Deus. Para isso que serve o dízimo. Para isso que o dízimo. Por isso é que ele diz, um pouco antes dessa passagem, ele diz assim: mas roubará um homem a Deus? Sim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quando eu falar rapidão das ofertas, eu vou dizer isso. Por que rouba? Porque faz parte do percentual da seguradora dele. Estão roubando o dinheiro da seguradora. Jó sabia disso.
Por isso que quando perdia, ele falava: Deus deu, Deus tirou. E veio aquela conversaiada dos amigos, aquele negócio todo. No final, o que aconteceu? Restituição. Então não preocupe. Não preocupe. Por que vamos ficar na nossa mesquinhez de: ai, eu dizimo ou não dizimo? Dizime. Não é tesouro aqui na terra, é no céu. Você não está trazendo o dinheiro para a igreja. Você está trazendo dinheiro para o templo. Onde está o templo? No seu coração. Por isso que a oferta é julgada no coração. Os tesoureiros não conseguem julgar a sua oferta. Então você pode trazer milhões aqui e dar a impressão que você entregou muito, mas se no seu coração você não tiver sido convencido, essa oferta é vã. A viúva trouxe mais. Por quê? Porque é de coração. Deus quer que você tenha consciência: estou pagando porque isto é bom. Estou pagando porque eu sei o que estou pagando. Estou devolvendo. Por isso que e o povo da terra copia. Eles ficam assim: o seu seguro, eles chamam a devolução de prêmio. O prêmio é tanto. Deus chama de bênção. Deus chama de bênção. É isso, irmãos. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará seu coração. Então entregue conforme o Senhor quer. Depois nós temos as ofertas. Quero falar bem rápido das ofertas. A melhor passagem sobre ofertas é essa de 2 aos Coríntios 9, de 6 a 11. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele, presta atenção nesse pedaço, que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ação de graças a Deus. O que é oferta? Oferta é semente. Dízimo, garantia da apólice. Nunca esqueça disso, ok? Oferta, semente. Quando ele diz lá em Malaquias, nos dízimos e nas ofertas, sabe o que acontece? Oferta que o Senhor colocou no seu coração para você trazer aqui, às vezes você come ela. Entenderam? Ofertas é semente. Aquele que dá semente ao que semeia. Então Deus vai te dando a semente. Na medida que você vai ficando pão duro e não trazendo ofertas, essa semente vai secando. Mas quando você traz ofertas, mais e mais o Senhor vai te suprir. Porque Ele entendeu o que você entendeu. Então ofertas é semente. Você precisa de ter a garantia da proteção dos seus bens e precisa de plantar. Estabeleça uma oferta fixa no seu coração e todas as vezes que você vier na presença do Senhor, você traga essa oferta. É necessário fazer isso,
Porque a Bíblia diz: não apresente-se para o Senhor de mãos vazias diante do Senhor. Então você vai visitar uma igreja, leva uma oferta. E a passagem também diz que ela supre a necessidade dos santos. Então, tenha missionários que você consiga ofertar para eles. Coloque missionários no seu borderô de ofertas. E outra coisa, dízimo, está o valor determinado, oferta não. Conheço um homem de Deus extremamente rico que entrega 90% das suas ofertas, de tudo que ele ganha, porque não precisa de dinheiro mais. Já imaginou você com esse maquinário, você poder entregar 90%? Ele não precisa, ele roda. Então, percentes está onde? No dízimo. Ele faz o dinheiro rodar. Ele não precisa do dinheiro. Ele entrega. Ele entrega. Então, mais semente ele vai ganhando e vai plantando. Vira uma seara de soja que perde de vista. Coloque no seu... Eu coloquei no meu coração há muito tempo de trazer uma oferta. Só que eu amarrei ou elenquei essa oferta ao valor que eu ganhava. Então eu posso dar tanto, Senhor. Quando o Senhor me mostrou isso, aí teve um dia que eu estava vindo trazer o dízimo, depois de tinha passado lá um tempo, um bom tempo, a minha oferta fixa, eu continuava trazendo ela. Aí quando eu estava vindo, eis que veio a minha palavra do Senhor. O Senhor me falou 3 vezes antes que eu chegasse no gasofilácio. Ele falou assim: ótima oferta, meu servo. Aí veio uma pergunta assim no meu coração: qual foi o seu propósito? Aí eu, mas Deus está falando comigo, eu andando aqui, ó, no corredor, eu andando. Aí, na terceira vez ele me falou assim, igual de Samuel: qual era o valor do seu salário? Irmãos, essa hora eu desmontei. Sabe por quê? Porque eu percebi que a oferta que eu estava trazendo, o meu salário tinha chegado a quase 10 vezes mais da oferta inicial. O Senhor tinha melhorado a minha vida e eu não tinha mudado a oferta. Eu estava plantando onde? Na hortinha. Deus quer que você faça plantações longas. Para de plantar na hortinha. Para de plantar. É importante para ervas, para temperos, para cominho. Aí você traz também o dízimo da hortinha. Mas Ele quer ver você ser um agricultor de searas. Searas. Para você entender que foi Ele que fez. E vamos para a última, porque está acabando. Primícias. Melhor versículo para primícias também é esse. Honre o Senhor, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que é as primícias? Voltando, recapitulando: dízimo, apólice de seguro. Tudo que você tem está assegurado. Onde? Na seguradora gospel de Deus. Ofertas, semente. Você traz ofertas e Deus vai te trazendo mais sementes e você vai prosperando. As primícias, a quantidade da primícia, ela não está ligada à quantidade, está ligada a reconhecimento. Por isso que diz: honre o Senhor com todos os seus bens. Traz
tudo que você ganhar, primeiro você traz para o Senhor. Primícias é isso. Quando você faz isso, você está reconhecendo que Deus é o que te supre. Deus é que supre as suas necessidades. Então, você tem que trazer a primícia, existe uma condição para isso. A condição é, antes que você faça a colheita. Antes que você faça a colheita. Então, eu quero trazer a primícias do meu salário, antes que ele caia na minha conta, eu já trago as primícias. Traz antes. Porque aí você vai estar fazendo o quê? Abençoando o seu salário inteiro e reconhecendo que foi Deus que supriu o seu salário. O que no Antigo Testamento acontecia? O sacerdote, a pessoa que plantava, ela pegava um molho da sua plantação e levava para o sacerdote. Aí o sacerdote levantava para Deus e falava, assim está escrito na Bíblia, veja aí. Levantava para Deus e falava, primícias ao Senhor. O sacerdote fazia isso, antes de fazer a colheita, é o que está escrito lá. Então, você vai pegar o seu envelope e falar, primícias ao Senhor. Irmãos, isso é uma lei de Deus. Eu conheço uma pessoa que eu ensinei isso para ela, nem crente. Ensinei para 2 pessoas. Uma delas nem crente era. E começou a lançar as primícias. E lançar as primícias. E foi prosperando. Sabe o que acontece? Começou a prosperidade dela, durou. Foi de um ano para o outro. Estava afundada nas dívidas. Equacionou as dívidas, pagou. E sempre me chama no WhatsApp e fala assim, ora pelas minhas primícias. Ela pede para que eu ore pelas primícias dela. Acabei de entregar as minhas primícias. Agora você tem nas mãos a tríade da prosperidade. Seguro, que é o dízimo. Semente para plantio. E honrar ao Senhor, reconhecer que Ele é que supre as suas necessidades, que são as primícias. Conclusão. A tríade da prosperidade funciona de modo harmonioso e altamente combinativo. Imagina aqui, dízimo, ofertas, primícias, um triângulo. Assim funciona a tríade. Você tem que navegar nessa prosperidade de Deus. Isso foi dado para nós. Receba. Você foi chamado para ser próspero, restaurar a geração caída, que ficava sem dinheiro, que não sabia onde estava. Nós viemos dela, mas agora o Senhor está restaurando a nossa sorte. Ele trouxe você para que você prospere em todas as áreas. Plante com ofertas, garanta o que você conquistou com os dízimos. Por isso é que a Bíblia, ela é clara, ela vira e fala assim, trazei o dízimo de todas as coisas. Por quê? Porque tudo que você recebe é nas regiões celestiais. Quando eu te digo isso, você entende o que a Bíblia está falando. E semeie, irmãos, a Bíblia manda você semear. E reconheça que quem supre as suas necessidades é o Senhor. Primícias. Estabeleça um percentual para as suas ofertas, que é a quantidade da sua semente, e um percentual para as suas primícias. Coloque isso no seu caderno e comece a usufruir das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.